Imagine o seguinte cenário: dois homens encontrados mortos, máscaras de chumbo nos rostos e bilhetes enigmáticos nos bolsos. O que parece ser o início de uma trama de ficção científica é, na verdade, um caso real que aconteceu em 1966 no Morro do Vintém, em Niterói, Rio de Janeiro. Eu me chamo Cauã Felipe e hoje eu vou te levar para navegar nesse mistério, para entender melhor como tudo aconteceu e também conhecer as 4 principais teorias que foram mais discutidas ao longo do tempo, tentando solucionar esse caso. E vai ter uma curiosidade adicional no final. Então fica comigo até o fim para não perder nada. Tudo começou no dia 20 de agosto de 1966, quando um rapaz de 18 anos, chamado Jorge da Costa, estava soltando pipa ali pelo morro e acabou encontrando 2 corpos estirados no chão, mortos. Mais tarde, esses 2 foram identificados como Miguel José Viana, de 34 anos, e Manuel Pereira da Cruz, de 32 anos. Ambos grandes amigos e técnicos em eletrônica. O curioso é que não havia nenhuma marca de tiro ou de facada ou qualquer sinal de violência nos corpos quando a equipe de resgate os encontrou. Mas foram encontrados alguns objetos estranhos, e o mais famoso deles foi um bilhete que continha instruções, uma espécie de passo a passo que os 2 deveriam seguir. Esse bilhete dizia: às 16h30, estar no local determinado, às 18h30, ingerir cápsulas e, após o efeito, proteger o rosto com as máscaras, aguardar o sinal marcado. Além disso, também encontraram 2 toalhas molhadas, uma garrafa de vidro e um vale-casco. Guarde essa informação do vale-casco que vai ser importante para você entender um fato que eu vou trazer daqui a pouco. A fim de desvendar o que aconteceu, as autoridades fizeram uma reconstituição dos passos que os 2 técnicos fizeram dias antes do ocorrido. E segundo as investigações, eles saíram de sua cidade natal, Campos dos Goytacazes, no dia 17 de agosto, e disseram às esposas que seria uma viagem a trabalho para comprar um carro que eles estavam precisando. Eles inclusive levaram a quantia de 2.300.000 cruzeiros. O curioso é que as esposas disseram que eles não levaram nenhuma bagagem, o que já deixa essa viagem meio misteriosa, né? Eles desembarcaram em Niterói às 2h30 da tarde e foram comprar capas de chuva, passaram em uma loja de ferramentas. Inclusive, nessa loja, eles conversaram com o dono e disseram a ele que eles estavam viajando para comprar materiais de televisão, que seriam difíceis de se encontrar naquela região, o que já entra em contradição com o que eles haviam dito para as esposas, que eles iam comprar um carro. Mais tarde, eles foram vistos em um bar, comprando garrafas de água. E a garçonete desse bar, inclusive, relata que o Miguel parecia um pouco nervoso, ansioso, preocupado com alguma coisa e olhava o relógio a toda hora. E segundo ela, eles prometeram que eles iriam voltar para devolver a garrafa que era de vidro. E aí que entra a questão do vale-casco que foi encontrado com os corpos no dia 20. Porque se eles haviam prometido a ela que iriam voltar e levavam consigo o vale-casco, é porque eles não imaginavam a tragédia que ia acontecer com eles e eles realmente pretendiam voltar. Após o bar, eles não foram mais vistos com vida. Falando agora do resgate, a equipe só conseguiu resgatar os corpos no dia 21, por conta do quão difícil era acessar aquela parte do morro onde os corpos foram encontrados. Depois eles foram levados para o Instituto Médico Legal de Niterói para a realização dos exames. No entanto, o laudo saiu apenas 2 meses depois e sem nenhuma causa-morte determinada. Afirmaram que foi por conta do estado de putrefação que os corpos foram encontrados que impediu que fosse realizada uma análise mais profunda. No entanto, alguns anos depois, as autoridades confessaram que nunca foi realizado um exame toxicológico, sendo impossível assim a gente saber se eles realmente ingeriram aquelas cápsulas mencionadas no bilhete ou não. Além disso, segundo alguns relatos, naquela época o IML de Niterói estava em um momento meio conturbado, com bastante confusão, correria, e eles acabaram deixando as vísceras dos corpos apodrecerem, o que impediu que fossem realizados os exames. Ao longo do tempo, começaram a surgir inúmeras teorias tentando explicar o que realmente aconteceu. A primeira que eu trouxe aqui é em relação a um relato de amigos próximos e familiares dos 2 técnicos, que disseram que eles haviam mudado um pouco o comportamento meses antes do ocorrido no morro. Inclusive, um amigo próximo deles, Fernando José, disse que um dia ele entrou na oficina dos 2 e viu eles martelando alguma espécie de cano de chumbo. Ele questionou para que era aquilo
e eles responderam que eles estavam trabalhando para evitar o fim do mundo. E aí a gente pode se questionar, será que eles estavam tentando evitar alguma catástrofe? Ou receberam uma informação perturbadora? E se sim, de quem era essa informação? O que realmente dizia? Será que eles conseguiram com o sacrifício evitar essa suposta destruição? Infelizmente não saberemos. A segunda teoria foi feita também por um amigo próximo dos dois técnicos, e ele disse que os dois faziam parte de uma seita religiosa científico-espiritualista, que estava envolvida com o experimento de drogas psicodélicas, as quais o uso inclusive estava em alta na época. Então, segundo essa hipótese, os dois técnicos teriam tido uma infeliz experiência alucinógena com essas drogas que causou as suas mortes. A terceira teoria agora, talvez a mais famosa de todas, é a do possível contato com extraterrestres. Segundo as investigações que a polícia fez em Campos, os dois técnicos haviam tido experiências espirituais e também lido vários livros sobre contatos com extraterrestres. Inclusive, começaram a surgir alguns relatos na comunidade. O mais conhecido deles é o de Gracinda Barbosa Coutinho de Souza. Ela relata que viu, no dia 17, um estranho objeto sobrevoando o morro, justamente no local onde os corpos foram encontrados, e próximo do possível horário no qual os dois morreram. Segundo ela, o objeto emitia luzes azuis e ficou ali sobre o morro cerca de 3 a 4 minutos. E isso, inclusive, fortaleceu as hipóteses das máscaras de chumbo que seriam utilizadas para evitar justamente a radiação das naves. A quarta teoria foi feita pelo padre Quevedo, que na época era famoso por desvendar casos paranormais. Segundo ele, os dois técnicos foram vítimas de um ritual de ocultismo, porque as máscaras de chumbo que foram encontradas coincidiam com as máscaras que eram utilizadas em algum tipo de seita. Além disso, algumas pessoas afirmam que os dois estavam envolvidos em uma venda ilegal de material radioativo e que teriam sido mortos por compradores insatisfeitos, até porque uma parte do dinheiro que eles levavam consigo havia sumido. Então a gente pode se questionar, será que eles foram mortos por membros dessa suposta seita que eles faziam parte? Enfim, os corpos depois foram exumados em 1967 e 2 anos depois foi arquivado pela Justiça Brasileira. No entanto, alguns anos mais tarde tentaram desarquivar o processo, mas havia sumido a cópia dos documentos. Agora, antes da gente partir para a curiosidade, eu vou pedir para você deixar o seu like para eu saber que você está gostando do conteúdo e trazer mais casos assim. Bom, falando agora da curiosidade, é que o irmão do Miguel reconheceu a letra dele no bilhete misterioso que foi encontrado, só que, segundo ele, o Miguel teria escrito esse bilhete sob orientação de uma terceira pessoa, porque o nível de escrita não batia com o nível intelectual do Miguel. Além disso, segundo um perito policial que investigou o caso, os dois técnicos teriam sido mortos em outra parte do morro e levados até aquela parte onde eles foram encontrados, porque a posição que eles estavam era meio estranha. Eles estavam de barriga para cima, com as mãos na nuca, como se estivessem descansando. E é difícil de acreditar que uma pessoa, diante da morte, ficaria numa posição tão tranquila assim. Além disso, um fato que fortalece essa hipótese é que foi encontrado um lenço, junto com os corpos, com as iniciais ASM, que difere totalmente nos nomes deles. Mas e aí? O que você acha que realmente aconteceu naquele morro em 1966? Foi um experimento que deu errado, um ritual misterioso ou mesmo um crime? Ou será que foi realmente um contato com extraterrestres? A verdade é que a gente talvez nunca saiba o que realmente aconteceu. E é isso que deixa o caso ainda mais intrigante e misterioso. Agora eu vou pedir para você deixar aqui embaixo nos comentários qual das teorias que eu trouxe aqui você acha que faz mais sentido. Ou então vou pedir para você deixar uma nova teoria que eu não trouxe aqui, porque quem sabe você acaba não desvendando esse mistério. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo que eu trouxe aqui hoje e fique atento que semana que vem nós vamos navegar de novo pelo desconhecido com um novo caso ou algum lugar, alguma coisa misteriosa para a gente tentar desvendar. Te vejo no próximo vídeo.